Olá, estudantes da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, professor Wagner, como vocês estão? Ministrando a disciplina de Biologia, vamos para a nossa aula 31 com o conteúdo de Ecologia, trabalhando mais especificamente as relações ecológicas. Hoje são 13 de agosto de 2021 e vamos responder a questão 6 da apostila, a única questão sobre esse conteúdo que está presente no material, certo? Não é um conteúdo que cai com frequência no Enem, mas é um conteúdo importante para vocês aprenderem e observarem como ocorrem essas relações em um ambiente natural, ok? Então essa questão foi do Enem 2011, é uma questão um pouquinho antiga, tá certo? E vamos iniciar a sua resolução agora. Os vagalumes, machos e fêmeas, emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. Esses sinais luminosos, gente, eles são emitidos por uma substância conhecida como luciferina, tá certo? Então essa luciferina que é a substância que é produzida através de reações químicas que fazem com que esses animais emitam um tipo de luz. O macho reconhece a espécie, reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo ser desse gênero. Tá certo? Então ele falou aqui que as fêmeas ela atraem um vagalume de outra espécie diferente, certo? Através dessa emissão de luz. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, é atacado e devora por ela. Esse aqui que estão falando, Photinus e Photuris, são gêneros dos dois tipos de vagalumes. O gênero é a primeira parte do nome científico de uma espécie, ok? Então eles podem ser muito parecidos, mas têm algumas características que o diferenciam e são tratados como de espécies totalmente diferentes. A relação descrita do texto entre as espécies do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus é um exemplo de quê? Então, que tipo de relação ecológica a gente observa nesse texto, certo? Então, aqui ele deu 5 tipos diferentes para a gente analisar e ver qual delas seria a alternativa correta. Então, aqui nós temos inicialmente na letra A o comensalismo. E lembrando que o comensalismo é quando um ser se alimenta dos restos deixados por outro ser, né? Então, no caso, o ser que se alimenta dele é um comensal, certo? Então, como exemplos, por exemplo, a hiena. Então, o leão ou a onça, ela abate um animal, come e deixa os restos, e aí quando as hienas vão lá devorar aqueles restos, aí temos uma relação que é o comensalismo, ok? Então lembrando que nessa relação nenhum das duas espécies são prejudicadas, então temos uma relação positiva. No inquilinismo temos uma relação de moradia, de inquilino, então é quando um ser ele vai morar, habitar em outro ser, tá certo? Então também uma relação positiva, um vai ser beneficiado, mas o outro não vai ser prejudicado. Na cooperação nós temos uma ajuda entre eles, certo? Então um vai ajudar o outro, é uma relação positiva para os dois, tá certo? Lembrando que as 3 relações aqui que eu falei inicialmente, elas são ditas como harmônicas, ou seja, são relações em que não há prejuízo para nenhum desses seres da espécie. Aqui nós temos o predatismo. Então, o predatismo é quando um devora o outro ser de espécie diferente. Então, aqui ele está falando em devorar. Então, como são de espécies diferentes, eu tenho essa relação aqui como sendo a alternativa correta, certo?
Se eles forem da mesma espécie, aí não seria o predatismo, seria o canibalismo, tá ok? Então tem que tomar cuidado com isso, certo? E nós temos essa última relação, que é o mutualismo, que é um tipo de cooperação, mas ela é uma cooperação obrigatória. Ela tem que acontecer entre ambas as espécies, tá ok? Então temos esse outro tipo de relação, que também é uma relação chamada de harmônica. Então, a alternativa correta seria a letra D. Ok, gente? Então, encerramos essa parte de relações ecológicas. Espero que tenha ficado claro para vocês como é que acontece, os tipos de relações, e os seres, como eles interagem para que consigam conviver nesses ambientes, certo? Então é isso, um abraço e até a próxima.